Olá, eu sou o Tércio Strutzel, co-criador do método Accelerate da Era Educação, e esse é o nosso canal para fomentar a capacitação de empresárias e empresários. Hoje nós vamos tratar de um assunto que também os micro e pequenos empresários não entendem muito e acabam achando que se relaciona somente a grandes corporações. Nós vamos falar de competição e de cocriação. Mas antes de explicar o conceito, eu vou te contar um caso, né, como é o propósito dessa série de vídeos. E é um caso que não é um caso onde eu trabalhei como consultor, mas é um caso que eu presenciei recentemente em alguns canais que eu acompanho. Bom, para contextualizar, eu vou dizer que eu gosto muito de história em quadrinhos e desde adolescente eu frequento as lojas especializadas. Posso dizer que aqui em São Paulo eu conheço praticamente todas elas. Até porque o mercado é pequeno, então nunca teve tantas lojas assim. E elas, na verdade, vêm diminuindo ano a ano. Aliás, esse é o motivo desse caso, a dificuldade desse mercado em reciclar o público consumidor. Porque as novas gerações, elas têm muito mais opções de entretenimento, seja em filmes, em séries, games, redes sociais, vídeos na internet, né, principalmente YouTube. E essa dificuldade não é brasileira, é mundial, já que grandes editoras, principalmente americanas e europeias, vêm diminuindo muito a quantidade de títulos nos últimos anos. Mesmo o mercado japonês, que ele tem uma força que sempre correu em paralelo, né, com a Europa e Estados Unidos, mesmo o mercado japonês vem perdendo essa força nos últimos anos justamente por conta dessas opções dos novos públicos. No Brasil, a cultura pop sempre foi um mercado mais marginalizado. Mesmo assim, algumas editoras e livrarias especializadas conseguiram garantir o acesso aos quadrinhos independentes e quadrinhos importados. Junto a isso, o fato de que a impressão no Brasil sempre foi muito cara. Tanto pelo papel quanto pelo processo industrial, o mercado editorial no Brasil sempre foi muito caro. Então, sempre foi um mercado que trabalhou com margens perigosamente baixas. E aí, o resultado é que muitas editoras e lojas quebraram. Mesmo tendo produtos em um atendimento de qualidade, eles não conseguiram sobreviver a essa grande dificuldade no mercado. Atualmente, entre as lojas, entre as poucas lojas que restaram, nós temos três, não são só estas três, tá? Existem muitas outras, mas são três que eu quero destacar nesse caso, que são a Comics Bookshop, que é uma das mais antigas atualmente, ela tem mais de 35 anos, a Loja Monstra e a Comic Boom. Essas últimas duas têm um pouco menos de 10 anos. Se eu te disse agora há pouco que o mercado de quadrinhos é difícil, tem margens baixas, tem todas essas dificuldades de estar perdendo público, a conclusão imediata que você vai ter é que essas poucas lojas existentes, elas são concorrentes ferrenhos. Teoricamente, sim, mas isso não impediu que essas três lojas que eu estou citando aqui se unissem para fomentar o mercado de cultura pop. Nesse ano de 2021, os proprietários dessas três lojas lançaram um programa em vídeo, um programa que é transmitido através das redes sociais, chamado Quadrinhos ao Cubo. Em cada episódio desse programa, eles discutem sobre títulos recém-lançados, obras clássicas que as lojas têm no acervo, enfim, tudo que é novidade ou coisa que interesse aos fãs de quadrinhos. E ainda eles criaram uma hashtag Apoie as Lojas de Quadrinhos. Olha que coisa sensacional! Três concorrentes, como a gente viu que tem tendência a serem concorrentes ferrenhos, eles se uniram com o objetivo de valorizar um bem comum, que é o próprio mercado em que eles trabalham. Antes de comentar qualquer coisa
Eu quero lembrar que são 3 livrarias pequenas, ou seja, são CNPJs de empresas de pequeno porte. Explicando o caso, deixa eu te falar um pouco sobre a teoria agora de coopetição e de cocriação. A cocriação é um termo já mais ou menos antigo, que se popularizou com a publicação do livro O Futuro da Competição, do C.K. Prahalad. Isso foi em 2004. A ideia desse conceito é aproximar clientes, fornecedores e às vezes até concorrentes de empresas que têm o objetivo de criar soluções que sejam mais baratas e eficientes para o consumidor final. Ao mesmo tempo, eles têm o objetivo também de promover uma melhoria em toda a cadeia produtiva. Essa é a típica relação ganha-ganha, onde a criação de um círculo virtuoso traz benefícios para todos os participantes daquela relação, daquela situação. A cocriação ela pode acontecer entre empresa e fornecedor, entre empresa e consumidor e, eventualmente, até entre empresas concorrentes, que é o caso que eu acabei de citar. Os casos de empresa com o fornecedor é quando eles criam alguma promoção conjunta. Entre empresa e consumidor, é aqueles famosos concursos para criar frases, mandar vídeos, esse tipo de coisa. E a cocriação entre empresas, entre concorrentes, é o que eu estou descrevendo aqui nesse vídeo. E aí isso leva ao conceito da coopetição. A competição representa a união de duas ou mais empresas, no caso concorrentes, com um objetivo comum, que é juntar os seus serviços ou os seus conhecimentos que sejam complementares para atingir um determinado objetivo. Então, ainda assim, mesmo colaborando com esse objetivo comum, elas não deixam de competir lá no espaço de mercado. Elas continuam sendo concorrentes. Em um ambiente de alta complexidade, né, que a gente está vivendo atualmente, mundo VUCA, mundo BANI, a competição ela passa a fazer muito mais sentido. A competição não fazia sentido até o início da década de 90, quando a globalização muito acelerada e enfatizava muito a competição. Mas com todas as tecnologias que envolvem a internet, né, as tecnologias digitais, isso passa a fazer muito mais sentido. Tanto que o mercado está repleto de exemplos de grandes empresas que criam essas parcerias, como, por exemplo, a Samsung com a Apple, a Sony com a Microsoft, a NET com a Netflix, a Ford com a Toyota, o Magazine Luiza com o Carrefour. Tudo isso que eu estou citando são casos de competição que já foram criados para situações específicas, mas essas lojas nunca deixaram de ser concorrentes entre si, né, quando vai para o mercado aberto. Mas, como eu apresentei aqui essa estratégia, ela também pode ser aplicada por empresas de pequeno porte. Né? O exemplo que eu dei é um exemplo pontual, mas que são empresas de pequeno porte. As empresas que competem em jogos de soma zero, né? Aquela concorrência ferrenha, onde o ganho de uma necessariamente representa a perda da outra, essas empresas acabam gastando muita energia, muito dinheiro nesse embate. E aí, com isso elas deixam de olhar para o lado, olhar para o mercado, olhar o que está acontecendo em volta, e elas eventualmente acabam sendo atropeladas por uma disrupção, por um concorrente que venha de outro mercado e nem viram o que aconteceu. Bom, e no seu mercado, será que existe a possibilidade de formar algum tipo de competição com outras empresas que são da sua área, que são do seu segmento? Existe a possibilidade de criar alguma ação de cocriação com algum concorrente seu? Se você se identificou nessa história e sente a necessidade de fazer mais pelo seu negócio, eu te convido a conhecer o método Accelerate da Aeroeducação.
Esse método privilegia a autonomia e a escolha de um itinerário personalizado por empresário se capacitar. Na descrição aqui desse vídeo, você vai encontrar o link para conhecer o método Accelerate, conhecer o site da Iron e todo o conhecimento que tem lá à sua disposição. Eu aconselho você a se inscrever aqui no canal da Iron para ficar sabendo dos próximos lançamentos, das próximas postagens e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Até a próxima!